queria que você abrisse a Bíblia no livro de Marcos. Não seria comum, né? A pastora Nilva, como o pastor disse aqui, que a gente ministra nos encontros, e ali nos encontros a gente está sempre ministrando cura da alma, cura das emoções, dos sentimentos. E muitas vezes a gente, também está ali junto, ministrando libertação. E não seria muito natural se eu viesse aqui e eu falei, Deus, eu queria ministrar alguma coisa diferente. Às vezes a gente busca isso, né? A gente busca em Deus o que a gente vai ministrar, o que a gente vai falar. E muitas vezes a gente quer ministrar algo diferente daquilo, né, que a gente está acostumado a ministrar, mas não adianta. Quando é chamado, é chamado. Então, quando a gente vê, a gente está ministrando uma palavra de libertação mesmo. E eu creio que Deus, eu orei muito, eu creio que Deus falou muito ao meu coração, continua falando, e Ele vai continuar falando. Lá em Barretos, nós estamos iniciando uma cruzada, e o apóstolo estabeleceu cultos todos os dias, e eu fui premiada com o horário de sábado, 7 horas da manhã. Então, culto aos sábados, às 7 horas da manhã, eu estou lá pregando. E como é cruzada de milagres, então eu tenho nesses 15 dias buscado em Deus as revelações da palavra no livro de Marcos. E algo tem me chamado muita atenção, e ali eu estou ministrando nos cultos de sábado, logo lá no início do livro de Marcos, e buscando em Deus uma palavra para esta noite, Deus me deu esse texto de Marcos, capítulo 10. E eu queria fazer uma parte aqui, que o pastor falou aqui do curso, ou seja, que vai acontecer lá na Estância Canaã, de cura. E é importante, ele falava aqui do preço, e eu não tinha parado para pensar no valor, né? Quanto sai por dia. E eu vou dizer, é muito barato mesmo, viu, irmãos? Eu estive fazendo o curso Libertadores, lá em Minas Gerais, com a doutora Neuza Tioca, e eu fiquei lá 10 dias, e eu gastei muito mais que isso. E lá eles não querem saber, eu paguei a inscrição, você se vira com hotel, você se vira com comida, hotel, comida, e ainda tive que ir para Ribeirão, pegar o avião para Belo Horizonte, depois em Belo Horizonte, tomei um ônibus para ir para Betim, para poder aperfeiçoar um pouco nessa área de cura e libertação. E ali a gente ficou 10 dias e passamos pelo curso, fomos ministrados também, fizemos o curso, fizemos o treinamento, e depois o requisito básico para trazer o material, que é muito rico, seria passar pelo processo de libertação com ela. Então, e a gente estava ali fazendo uma faxina. E para minha surpresa, a gente acha que porque a gente está ministrando e orando sempre, buscando sempre, a gente acha que está tudo bem. E para minha surpresa ali eu me deparei com algumas maldições antigas de antepassados, e foi muito bom fazer uma varredura novamente, né? Eu falo que enquanto o Senhor não chamar, é porque nós não estamos prontos. E nós precisamos reciclar no ensino, no aprendizado, e de vez em quando fazer uma varredura, deixar Deus colocar o prumo, deixar Deus fazer uma revista no nosso altar. Isso é importante. Porque a gente não sabe nem o dia, nem a hora. E nós precisamos
estar prontos para esse momento. Não podemos ser como aquelas 5 nécias do texto das 10 virgens. As 10 eram crentes, estavam com certeza dentro da igreja, mas apenas 5 estavam prontas e preparadas. Eu espero que nesta noite, em nome de Jesus, você receba mais um pedacinho desse preparo. Amém? Então vamos ler. Esse texto que nós vamos ler, ele vai falar de oportunidades. Talvez a gente reclama muito que não tem oportunidade. Mas se tem uma coisa que Deus provê para mim e para você, são oportunidades. O problema é que muitas vezes nós não enxergamos. E nem conhecemos o Deus que nós servimos. Marcos 10, capítulo 10, verso 46. Nós vamos meditar um pouquinho na vida desse homem. E vamos tirar algumas lições para nós nessa noite. E foram para Jericó, quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreenderam para que ele se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Curva a sua cabeça. Querido Deus, meu Pai. Oh, meu Deus, quando a tua palavra é proclamada, o teu Espírito se faz presente. E és tu que nos conduz nesta noite. Então, Espírito Santo, ministre em nós as revelações desse texto. Ministre em nós o que tu queres que nós meditemos nesta noite. Abra o nosso coração. Abra o nosso entendimento para que a tua palavra dê a nós o entendimento e mostre o que está no teu coração, Pai. Em nome de Jesus, queremos ver o teu coração nesta noite, meu Deus, através deste texto. Mas queremos muito mais que o Senhor nos mostre o nosso próprio ser, o nosso próprio coração, que muitas vezes nós não conhecemos. Revele-se a nós, Espírito da revelação. Tu tens liberdade. Orebacachurialas. Sorealahamanaias. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito de Deus. Orebacachurialahabalas. Ou se você tiver sensibilidade, tu vais perceber Ele ao teu lado. Tu vais sentir o toque dEle nesta noite. Shumikanahaias, Romiakashurialahamanaias. É com você que eu falo. Yanahamanaias.
Talvez você possa dizer, alguém poderia aqui para ouvir o que eu tenho para te dizer, Abalachurialás. Mas é contigo que eu quero falar nesta noite. Tianarraias, Tianarraias, Arraias, Arraias. É com você que o Espírito Santo quer falar. Esse texto aqui vai nos mostrar a respeito de oportunidades, e Deus vai usar aqui um cego de Jericó, chamado Bartimeu. E o interessante é que tanto Marcos como Lucas e Mateus, eles registram nos evangelhos a história desse milagre. Todos três falam desse milagre. Interessante que Mateus e Marcos, eles dizem que Jesus curou o cego saindo de Jericó. Já Lucas diz que o cego foi curado quando Jesus chegava em Jericó. Mas duas coisas vai nos chamar a atenção aqui, igreja. Marcos e Lucas, eles dizem que Jesus curou o cego. Mas Mateus registra que foram 2 cegos que foram curados. Agora, independentemente de qualquer resposta teológica para esse texto aqui, que a gente encontra uma contradição na história dos 3 evangelistas, eu quero afirmar que eu vejo aqui da seguinte maneira: o Jesus que eu creio que ele cura onde quer que ele esteja, tanto faz se ele está chegando ou se ele está saindo. Eu creio que ele cura na saída ou na chegada, não importa. Aonde Jesus está, o milagre vai acontecer. E se você crê que ele está aqui, o milagre vai te acontecer. E quando ele chega em Jericó, ele cura o cego Bartimeu. E quando ele estava saindo, ele curou outros 2 cegos. Se a gente for buscar na palavra, nós vamos encontrar. Na verdade, os estudiosos da época, naquela época, eles falam que a enfermidade mais frequente nas pessoas era justamente os problemas de visão. Alguns chegam até a afirmar que pelo menos uns 40% da população era cega. Era um problema seríssimo. E a prova disso é que nós observamos bem na Bíblia que todos os milagres que Jesus fez, o que ele mais fez de todos os milagres foi abrir os olhos do cego. Eu creio que até hoje, o milagre que Jesus mais realiza ainda é o mesmo: abrir os olhos dos cegos. Não dos cegos fisicamente falando, mas espiritualmente falando, Jesus ainda hoje está abrindo os olhos dos cegos para que eles vejam a sua glória, para que eles vejam a salvação, para que eles vejam a manifestação. Tem muita gente dentro da igreja que não consegue ver a manifestação de Jesus. Mas nós vamos meditar a respeito do cego Bartimeu e aprender lições com o milagre que Jesus fez na entrada de Jericó. Talvez você já ouviu antes uma pregação sobre esse texto, mas quem era Bartimeu? Bartimeu era um homem cego de nascença que vivia à beira do caminho de Jericó, mendigando. O texto é bem claro, ele não estava no caminho, ele estava à beira do caminho.
E o nome Bartimeu significa filho de Timeu, quer dizer que nem nome ele tinha. Ele era chamado o ceguinho, filho do Timeu. Vivia à beira do caminho, à margem da estrada, era marginalizado pela sociedade, como tantos deficientes ainda são marginalizados. E a vida de um cego é uma vida condenada a mendigar, a necessidades. A cegueira faz com que a pessoa mendiga por causa das necessidades. Dificilmente você verá um cego advogado, médico ou trabalhando em banco. Ele fica muito restrito. É uma vida muito restrita. O cego, na maioria das vezes, ele está condenado a uma vida de dependência de outras pessoas. Bartimeu, ele não estava andando pelo caminho, mas ele estava parado à beira do caminho. E a sua vida era totalmente estagnada. Ele vivia sem perspectivas, sem projetos, dependia dos outros em tudo. Estava sempre esperando que alguém o ajudasse. Quem sabe não seja essa a situação de muitos hoje. Eu não sei, não conheço tua vida. Pastora, mas eu não sou um Bartimeu. Mas talvez a sua vida precisa que alguém te ajude. Talvez você esteja necessitando. Talvez sua vida esteja estagnada. Talvez a sua vida esteja parada. Essa semana eu atendi uma pessoa que dizia: eu estou dentro da igreja, ouço a palavra e sai vazia. Eu não consigo absorver. Eu não sei o que acontece comigo, que eu não consigo absorver. E a situação dessa pessoa nessa semana que compartilhava comigo não é diferente desse cego. E a gente que ministra muito libertação, cura da alma, cura das emoções, a gente vê muitas pessoas numa situação até pior do que a do Bartimeu. Porque ela não vê saída. A minha vida não tem jeito. Eu atendi uma pessoa que estava com os pulsos cortados. E a justificativa dela é que a minha vida não tem jeito. Não adianta a senhora falar para mim, porque não tem jeito. A minha vida é um caos. Eu era para estar morta. Com os pulsos cortados. Então eu pergunto, como que está a tua vida? Por acaso está parado à beira do caminho? Aquela moça, a vida dela parou à beira do caminho. Você não tem forças? Não tem vontade para prosseguir? Sua vida está sem sonhos, sem projetos, sem perspectivas? Você tem dores na sua alma, nas suas emoções? O que foi que houve com você que as suas emoções dói tanto? Eu ministrei na vida de uma pessoa, 12 anos dentro da igreja. E quando levantava a mão para adorar a Deus, o diabo falava assim: maldito assassino, baixa essa mão. Tudo porque há 20 anos atrás, num acidente, ele brincando com a arma disparou e o melhor amigo dele foi atingido por uma bala. E ele há 20 anos ele carregava essa culpa
E o diabo falando para ele dentro da igreja, na hora do louvor: abaixa essa mão suja, porque você não pode adorar esse Deus, seu assassino. E ele pagou, foi absolvido, pagou para a justiça o que a justiça cobrou dele, melhor amigo dele. Um dormia na casa do outro. Foi um acidente. E ele me passou um WhatsApp 3 horas da madrugada, pedindo ajuda. Já um aluno de curso de teologia, eu dando aula de teologia, eu não sei o que eu falei, até hoje eu não sei. Que ele pensou assim, ó, essa pastora vai me ajudar. E passou o WhatsApp na madrugada e eu fui atender. Hoje é um homem livre. Adora a Deus, levanta as mãos, voltou a sorrir. A esposa dele me abraça e fala: você me devolveu um marido de verdade. Eu louvo a Deus pela tua vida, porque Deus te usou. E às vezes a gente vê pessoas dentro da igreja com dores na alma por situações lá do passado, aflitas com situações do passado, vivem à beira do caminho de uma vida cristã, porque o diabo fica ali oprimindo, acusando o tempo todo. E hoje a palavra de Deus para a minha vida, para a sua vida, é o mesmo que Jesus realizou lá naquela estrada de Jericó, quando ele passava ali pela estrada de Jericó. E hoje Jesus passa aqui nesta noite para mudar a sua vida, para mudar a sua história, para te devolver os seus sonhos, para te dar expectativas de vida. É para isso que ele vem. Então, o que eu e você precisa é aproveitar a oportunidade para que a nossa história seja mudada. Hoje é dia de você dar o teu coração novamente para Jesus. Porque muitas vezes nós deixamos o diabo roubar as expectativas do nosso coração. Nós criamos, quando a gente vem para Jesus, a gente vem com uma expectativa de que tudo vai mudar, e ele quer mudar sim, mas no meio do caminho, à beira do caminho, o diabo vem e rouba. Rouba as perspectivas, rouba os sonhos. Há um demônio chamado Leviatã, que tem roubado, que tem ceifado coisas maravilhosas na sua vida, principalmente aqueles que têm chamado ministerial. Esse maldito demônio tem ceifado, roubado o ministério. Ele é considerado um afundador de navio. E navio na Bíblia é tido como ministério. E ele vem quando ele sabe que você tem um chamado, quando ele sabe que Deus vai te usar com poder, com autoridade. Ele vem e rouba as perspectivas. Ele mata o ministério da pessoa no ninho. Esse tinhoso, maldito, tem se levantado dentro das igrejas para minar as forças daquelas pessoas que Deus quer usar. Abra os seus olhos nessa noite. Deixa Jesus te curar dessa cegueira. Você vai enxergar quem tem roubado. A vida daquele homem mudou. A história dele foi mudada. A partir daquele dia, ninguém mais podia chamá-lo de cego, porque ele agora podia enxergar. Ele via tudo.
Diga, Deus, hoje eu quero enxergar tudo. Abra os meus olhos espirituais. Cura toda a cegueira. Em nome de Jesus. Fala, Deus, nesta noite, eu quero ver o teu coração. É esse nível de claridade que eu quero ver. Deus quer abrir os seus olhos para você ver até o coração dele. Olhando para a Bíblia, nós vamos encontrar 5 qualidades na vida de Bartimeu, do cego Bartimeu, que possibilitou ele a receber o milagre de Jesus. Primeira qualidade de Bartimeu foi a expectativa. Qual é a sua expectativa? Qual é a sua expectativa? Meu irmão, minha irmã. Bartimeu era cego, mas Bartimeu tinha um coração que esperava por um milagre. Ele tinha uma expectativa, ainda que cego, ele tinha uma expectativa. Com certeza, ele tinha ouvido falar de Jesus. E quando Bartimeu ouviu que era Jesus que estava vindo, ele criou em sua mente, no seu coração, uma grande expectativa. Eu vou dizer para você, ninguém entra na eternidade se ela não tiver uma expectativa para entrar na eternidade. Nós não estamos aqui vivendo uma vida cristã para poder ficar aqui subjugado a qualquer coisa. Nós vivemos uma vida cristã porque nós queremos a eternidade de Cristo. Amém? E para isso eu tenho que ter uma expectativa. Qual que é a tua expectativa de vida? Bartimeu, ele criou na mente e no coração. E Satanás tem detonado a mente das pessoas. Irmãos, a gente que ministra na área da cura, a gente vê o quanto ele tem assolado a mente, as emoções, o coração, os sentimentos da pessoa. A própria Bíblia diz que a fama de Jesus corria por toda a Galileia, por todas as cidades da vizinhança da Galileia, dizendo que Jesus havia curado pessoas. Curava cegos, curava paralíticos, endemoniados e até ressuscitava mortos. Por isso o coração de Bartimeu estava cheio de expectativas. A palavra que você tem ouvido tem criado expectativas em você? Quando você lê a Bíblia, a palavra que você lê gera uma expectativa em você? E essa expectativa gerou nele uma esperança de que Jesus poderia conceder a ele uma visão. Muitos milagres não acontecem em nossas vidas porque muitas vezes somos incrédulos. Ao contrário de Bartimeu, ele estava cheio de expectativa. Às vezes você ouve assim, será que Jesus vai fazer mesmo? Será que Jesus pode me ajudar mesmo? Será mesmo verdade que ele transforma mesmo a água em vinho? Será que ele levanta o paralítico mesmo? Será que ele tem poder para abrir os olhos ao cego? Eu falava nos cultos de sábado de manhã, no primeiro culto, nós oramos, estávamos em 6 pessoas e eu falei para aquelas 6 pessoas, eu quero que vocês me ajudem a orar, porque nesse culto de sábado, 7 horas da manhã, eu não quero nada menos do que ver paralítico andando e as pessoas doentes serem curadas e o cego enxergando. Eu não quero menos que isso aqui. E nós vamos orar para Deus fazer, porque Deus quer fazer, igreja. Nós é que desejamos pouquinho. E nós começamos a orar já. Estamos pagando preço em oração para ver Deus responder. A segunda
qualidade de Bartimeu, ele tinha iniciativa. Interessante que se Bartimeu fosse uma dessas pessoas acomodadas, né, que existe por aí, ficaria calado e ficaria até se perguntando, será que ele vai me ajudar mesmo? Mas não, ele teve uma iniciativa. Ele pensou assim, eu vou clamar, eu vou gritar. Ele não foi daqueles que pensou assim, olha, acho que eu nem vou clamar, nem vou gritar, muito menos eu vou correr ao seu encontro. Eu vou ficar aqui esperando para ver se ele vem me ajudar. Eu sou um pobre, um cego, um mendigo. Graças a Deus que não. Né? Ele não era assim, ele não estava assim. Como muitos crentes que conhecem a Bíblia e que sabem quem é Jesus e não tem iniciativa. Não busca para si. Ele gritou, clamou. Se ele tivesse ficado calado, quieto, ele não iria acontecer nada. Mas não, ele gritou e clamou por Jesus. Eu quero dizer algo para você hoje. Quem sabe hoje você não esteja precisando de um milagre de Deus. Eu preciso. Eu tenho milagre na minha vida que eu estou esperando. Eu já recebi muitos. Hoje você está vendo aqui uma pastora que foi aquela mulher hemorrágica dos tempos de hoje. Eu já recebi milagre. Eu sou a figura da cura. Eu sou a mulher hemorrágica dos dias de hoje. Eu também tinha uma hemorragia, 12 anos, e Jesus me curou a mim igual ele curou aquela mulher. Eu sou fruto de um milagre de Cristo. Mas eu estou esperando outros milagres. E um deles é que Deus me use para levantar o paralítico da cadeira de roda, para curar o cego. E eu quero ver isso na minha vida, em nome de Jesus. E quando você lembrar da pastora Nilva, fala, Deus usa ela, porque ela está te pedindo, e eu oro para abençoar a vida dela agora. Eu preciso disso. Porque eu vou buscar até Deus fazer. A gente já impôs a mão, já a pessoa ficou curada de câncer, já ficou curada de uma pereba na perna, cicatrizou. E a gente tem uns testemunhos aí, mas eu quero mais que isso. Porque a promessa é que ele fez grandes obras, mas que a igreja dele, se quiser, vai fazer obras maiores que a dele. Então eu estou pedindo isso. Porque eu pergunto, qual é, o milagre que você precisa? Qual é? Bartimeu era cegueira. Tem pessoas que estão sonhando, e o pior, de olhos abertos, ao contrário de Bartimeu, e quando ouviu que era Jesus, ele gritou, ele não ficou parado, esperando as coisas acontecerem. Isso é iniciativa. Deus está à procura de pessoas para fazer grandes milagres na sua vida, mas são pessoas que têm que ter iniciativa. A outra qualidade de Bartimeu, ele teve coragem, um homem corajoso. Quando falaram para Bartimeu, cala aí, para de gritar, aí é que ele gritava mais, era mais alto. Para de gritar, filho de Davi, para de gritar, filho! Parece que quando o inimigo usava uma pessoa para falar para ele, parece que ele se enchia de mais coragem ainda. Sabe que eu estou me lembrando agora,
não sei por que eu vou falar isso aqui agora. Eu me lembrei agora de quando eu orava pelo meu marido. Eu me converti e Deus foi fazendo a obra na minha vida, fazendo uma limpeza, né? A libertação começa a acontecer. Mas eu comecei a orar pela conversão do meu marido. E ele precisava também uma limpeza na vida dele. O pecado dele não era pequenininho, não. Ele só mexia com contravenção. Mais de 40 anos na contravenção. Fugindo de polícia e tal. E eu falei, Deus, com muita sabedoria, né? Como uma mulher sábia, comecei a orar pela vida dele. Aí chegou uma profeta, entre aspas. Cuidado, você está lidando com o principado que tem um trono ali na vida do teu marido. Cuidado, ele tem um trono na vida do teu marido. Faz muitos anos. É um principado, cuidado, é o tipo de demônio que você está lutando com ele. Falei, maior é o que está em mim do que o que está lá agindo. Mas me deu uma raiva daquela boca profeta. Que eu falei, maior é o que está em mim do que o que está lá agindo. A hora que Deus quiser que ele largue, ele vai largar e o diabo vai cair. Mas que o meu marido entra na eternidade, ele entra. Morrer sem Cristo, ele não vai. Porque eu estou orando, eu estou clamando que ele não morra sem Cristo. Porque o diabo vai usar. Usou para falar para o cego, cala a boca. Para de incomodar. Cuidado. Para de orar para o teu marido, que é um principado forte. Então, é a coragem. A sua coragem para continuar buscando a Deus é que vai fazer valer. Foi o que aconteceu com ele. Fez ele parar de atender as línguas que falava para. Aí Jesus viu a insistência, porque Jesus gosta de gente corajosa. Porque Jesus estava vendo, cala a boca, para de incomodar, fala baixo, ele, filho de Davi! Ele fala mais baixo, filho de Davi! Aí Jesus fala assim, chama! Tinha tanta gente ali para Jesus fazer milagre, tanta gente seguindo, querendo o toque dele, a atenção dele. Aí ele chama aquele que me grita. Chama aquele que me clama. Chama. Ele é corajoso. Eu oro para que você saia daqui hoje cheio. Um homem cheio de coragem, de ousadia, uma mulher ousada, cheia de coragem. Já corajosa na sua vida, nos seus problemas, nas suas dificuldades. Eu vou vencer, eu não vou parar. A quarta qualidade de Bartimeu, ele teve disposição. Sai de mim, letargia. Comodismo. Sai de mim. Ele teve disposição. E a gente vê aqui que só as pessoas vêm chamar o cego e diz, tem bom ânimo, o mestre te chama. Tem bom ânimo. Aquelas pessoas mesmo que falou para ele calar a boca, falou assim, tem bom ânimo. Você é um cego, né? Tenha bom ânimo. O ânimo, ele estava mais cheio de ânimo do que todo mundo ali. Tem bom ânimo. O mestre te chama. Se a gente prestar atenção, a única pessoa que não estava desanimada nessa história era o próprio Bartimeu. Nem precisava falar para ele, tem bom ânimo. Porque o cego estava a 1000.
disposto. Interessante, né? Lá no verso 50. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. O seu bem mais precioso, porque a capa protegia do frio, protegia do sol, protegia da chuva. Duas coisas que eu considero aqui muito importante. Primeiro, ele pegou a capa que estava sobre ele e jogou fora. Isso foi muito importante. Agora ele encontrou algo que era muito mais precioso, que era Jesus. A capa era velha, era companheira de Bartimeu, que acompanhou ele numa vida de mendigo na estrada de Jericó. E quando Jesus mandou chamar Bartimeu, a primeira coisa que ele fez foi jogar a capa. Ou seja, ele agora queria uma nova vida. Você veio para Jesus, não aceita a vida antiga, não. Se o diabo está te apresentando ela de novo, querendo mostrar o Egito para você, desista disso. Abra mão disso. Tudo que é velho fica para trás. Porque é assim que acontece. O inimigo, às vezes, ele quer usar, quer levar você a uma nostalgia, começar a buscar aquilo que você buscava antes. Não foi isso que aconteceu com Bartimeu. Ele se desvencilhou da capa velha, porque ele agora queria uma vida nova. Tem gente que se encontrou com Jesus, mas infelizmente ainda não abandonou a capa velha. Hoje você vai fazer que nem um cego, você vai arrancar, você vai tirar. Em nome de Jesus, jogue fora essa capa velha, essa coisa fedida. Deus tem uma nova vida para você. Livre-se da capa do pecado, da tristeza, da angústia. Joga fora a vida velha nesta noite, em nome de Jesus. Joga fora a angústia, joga fora a tristeza, joga fora a depressão, joga fora o vício, joga fora as palavras de maledicência que você tem proclamado todo dia, que tem te arrastado para trás. Hoje é dia de começar tudo de novo, de olhar, pedir para Deus, Deus, eu quero ver teu coração de novo. Caso contrário, nós não vamos produzir fruto nem na nossa própria vida. E Deus nos chamou para dar frutos, primeiro nas nossas vidas, depois para produzir na vida de outros. Deus não te chamou para ficar sentado só na cadeira, não. Há uma obra de excelência a ser cumprida por aí. E Deus está esperando. Quantas pessoas eu vejo que eu já ministrei para pessoas que precisavam ser libertos. Eu estou 30 anos desse jeito, eu estou 40 anos desse jeito. Falei, meu Deus, eu tenho quase 25 anos de conversão. Quer dizer que eu nem era convertida, essa pessoa ainda estava na mão do diabo. E o Senhor esperou eu me converter, me preparar no ministério, para agora estar ministrando uma libertação para essa pessoa. Olha dessa forma, igreja. Recentemente eu ministrei para uma senhora de 66 anos, que foi estuprada pelo pai aos 9, e foi amante dele até os 18. Essa pessoa estava nas garras do diabo, eu nem convertida era. Eu não era convertida. Ela passou por vários seminários de libertação, encontros. E ela foi num seminário de libertação que a gente deu, e ela quis ser ministrada. Ela falou, eu falei para Deus que aqui seria a minha última esperança. Dentro da igreja.
E o diabo acusando essa vida o tempo todo. E eu fiquei assim. Deus falou para mim assim, você viu? Quando você pregar, você fala isso. Essa vida foi para as garras do diabo com 9 anos. Você nem convertida era, ela já estava nas garras do diabo. Eu esperei você se converter. Eu esperei você aprender. Eu esperei você, a tua vontade de buscar o ministério de libertação, de cura. Eu esperei você se preparar para poder hoje eu vou te usar na vida dessa pessoa. Fala isso para as pessoas que estão acomodadas, sentadas no comodismo. Quem será que está lá no inferno, preso nas garras do diabo? Que Deus ainda vai usar você para tirar. E você aí sentado, sem fazer nada, com preguiça de fazer a obra, com mal vontade, com pirracinha, com mimimi, mamamá, qualquer coisinha, todo dói daqui, todo dói dali. Olhando defeito do outro líder, olhando defeito de igreja, olhando isso, aquilo. Foi para isso que Deus te chamou, não, para você ser juiz, de pastor, de líder, de igreja, de irmão, não. Deus te chamou para você te levar na eternidade e até você chegar esse dia, Ele quer te usar. Existem 3 palavras que vai definir a vida de Bartimeu. Antes ele era chamado de cego, mendigo, assentado à beira do caminho. Aí, mas quando Jesus manda chamá-lo, ele recebe 3 palavras na vida dele. Levanta-te, tem bom ânimo, o mestre te chama. Levanta-te, tem bom ânimo e o mestre te chama. Jesus está chamando você nesta noite. E o cego Bartimeu responde com disposição, jogando a capa fora, ele dá um salto e foi lá ter com Jesus. Primeiro, a 5ª qualidade dele, ele teve fé. Bartimeu creu que Jesus podia fazer algo por ele. A fé dele trouxe salvação para a vida dele. Deus, Ele é o mesmo Deus de ontem, Ele é hoje, Ele é eternamente. E Ele continua curando, Ele continua salvando a todos que crêem no seu nome. Agora, imagine só, quando a multidão ouviu Jesus dizendo para o cego, vai, porque a tua fé te salvou. E viu o cego enxergando. Aquela multidão pensou, talvez ela pensou assim, ora, se a gente soubesse que era só clamar, nós teríamos feito. Desde que saímos da cidade de Betsaida. Então, eu vou dizer para você, lá na carta de Paulo aos Romanos, lá no capítulo 10, no verso 13, Paulo fala assim, porque todo aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que clamar será salvo. Então, nós precisamos olhar para Deus. Nós somos crentes, estamos dentro da igreja e desaprendemos a fazer isso. Nós não clamamos mais. Não clamamos pela nossa vida. Não clamamos em favor do nosso irmão. Não clamamos em favor da nossa família. Tem gente na nossa família indo para o inferno, sei lá, nas garras do diabo, e a gente não faz nada. Até quando? Tem gente no nosso trabalho indo para o inferno. Aonde a gente vai, a gente tem que ser testemunho. Essa semana eu estive na podóloga. E ela ouviu 2 telefonemas da igreja.
Ela só ouvindo a conversa. Você prega na igreja? Prego. Como é que é esse negócio da Bíblia? Eu assim, em 15 minutos, enquanto ela limpava meu pé, eu falei do plano da criação, falei do plano de redenção. Ela, o que é isso? É a primeira pessoa que eu não vejo criticar uma católica que adora Maria. Nós temos que ter sabedoria. Temos que trazer a pessoa para Jesus primeiro. Primeiro você traz a pessoa para Jesus. Depois você vai falar quem é Maria. Depois você vai pregar. Primeiro a pessoa precisa trazer Jesus para o coração. Porque Jesus estando no coração, fica mais fácil. Não é por força, não é por violência, é pelo Espírito Santo. Eu sei que eu ganhei. Mas se eu pudesse, eu marcava a podologia para você toda semana. Já está combinado. Na próxima ida, enquanto ela está limpando o meu pé lá, eu vou estar pregando para ela de novo. Tirei muitas dúvidas. Vai no jantar lá da Yamir. Vê o Dr. Jones Garax falar, um médico que sofreu um acidente, ressuscitou, estava morto e ressuscitou. Já chamei para ir. Então, igreja, esse é o nosso papel. É olhar para dentro de nós e ver qual é a cegueira. Qual é a cegueira espiritual que te incomoda? O que te incomoda? A partir do momento que Bartimeu saiu no meio daquela multidão, ele passou a seguir Jesus com os olhos brilhando, cheio de alegria, cheio de gratidão. Porque Jesus havia curado o seu corpo, salvou a sua alma. Bartimeu tinha no seu caráter as 5 qualidades que marcaram a ele por toda a sua vida. Que foi a expectativa, a iniciativa, a coragem, a disposição e a fé. Eu quero que você fique de pé. Porque hoje Jesus pergunta para você, o que você quer que eu te faça? Sabe, irmãos, essa foi uma pergunta que eu ouvi o Espírito Santo fazer para mim. Enquanto eu estudava o texto, enquanto eu meditava, e essa é a pergunta para você nesta noite, que Jesus faz: o que queres que eu te faça? Talvez você precisa liberar perdão para alguém, porque essa falta de perdão tem atrapalhado você. Tem segurado o seu ministério. Talvez é aquela mágoa, aquela tristeza, aquela angústia, aqueles momentos de depressão, porque você lembra de algo que marcou a sua vida. E hoje é dia de você se desvencilhar de tudo aquilo que é velho. Pastora, você não sabe, é porque eu fui muito machucada. Tá? Enquanto você se machucou, você ficou cheio de feridas. E você esconde. Você tem uma capa que esconde essa ferida. Então hoje é dia de você tirar a capa e deixar Jesus olhar dentro de você. Pastora, eu fui molestada, eu fui estuprada, e isso, quando vem na minha memória, isso me trava, me prende. O meu ministério não caminha. Eu tento, mas eu não consigo. Eu não consigo ser firme na igreja. Na igreja eu sou uma coisa, em casa eu sou outra. Eu sou um homem bruto, estúpido dentro de casa. Mas, pastor, é porque você não sabe o que aconteceu comigo. Você não sabe o que eu passei na minha infância, na minha adolescência.
Eu fui uma filha muito maltratada. Mas você é noiva de Jesus. E você tem que depositar todos esses questionamentos diante de Deus. Porque Deus quer te curar. Como Ele curou Bartimeu. Ele quer curar você. Jesus não quer ver você parado à beira do caminho. Jesus quer te trazer para o caminho nessa noite. Ele quer colocar você no caminho dele. Ele tirou o cego da beira do caminho. Ele mandou chamar. Quando ele clamou, ele estava à beira do caminho. Ele falou, chame-o. Ele teve que ter uma iniciativa. Saiu da beira do caminho e entrou no caminho. E a Bíblia diz que ele seguia Jesus. E hoje Deus, Ele quer fazer algo na sua vida sobrenatural. Pastora, mas qual o objetivo? Ele curou o cego e o cego seguia. O cego era uma testemunha viva do que Jesus fez naquela época. E você? O que você pretende ser na obra de Deus? Jesus me curou, eu era uma mulher hemorrágica. Eu entendi quando Ele me curou que eu tinha que ser uma testemunha dEle. Que eu tinha que abrir a minha boca em favor daqueles que não conseguem falar. Abra a tua boca em favor daqueles que estejam desamparados. Mas sabe, irmãos, para a gente entrar nesse nível de entendimento, nós precisamos pedir uma coisa: ver o coração de Deus. Porque o cego, ele conseguiu, quando ele ouvia falar que Jesus curava, libertava o endemoniado, curava as pessoas doentes, aquele cego conseguiu ver o melhor que tinha dentro do coração de Deus. Ele não ficou será não. Ele conseguiu enxergar as coisas boas que Jesus tinha no coração para dar para ele. E você? Meditando no texto, quando o texto fez essa pergunta para mim, o que queres que eu te faça? Eu, pastora Nilva, eu falei, Jesus, eu quero ver teu coração. Porque se eu conseguir ver o teu coração, Pai, eu vou me encher dessas qualidades, tudo de Bartimeu aqui. E a minha vida não vai ser a mesma. Eu queria que você curvasse tua cabeça e que você ouvisse esse cântico.